Olá, espero que tenham gostado da primeira parte do nosso vídeo e nós vamos dar agora continuidade falando um pouquinho sobre o conceito de conflito, né? Por que conflitos acontecem, quais são as suas motivações e como a gente pode fazer para administrar melhor um conflito. Espero que apreciem essa segunda parte do nosso vídeo. Bom, gente, então vamos entender o que realmente é um conflito. E eu vou começar fazendo uma espécie de brincadeira com vocês entre falso ou verdadeiro. Vocês vão me dizer, eu vou colocar sentenças aqui, e vocês então vão me dizer o que vocês acham que é falso, o que vocês acham que é verdadeiro. Vamos colocar a primeira questão? A primeira questão diz: é ruim para uma família ter muitos conflitos. Isto é falso ou é verdadeiro? Pensem um pouco. Pois muito bem, quem respondeu que é falso acertou. Porque a existência de muitos conflitos não necessariamente é ruim para uma família ou para uma sociedade. O que é ruim é quando essa família ou essa sociedade, este grupo, não sabe como conviver com este conflito. Como administrar este conflito. Se você sabe administrar conflitos, você vai conviver com eles tranquilamente, né? Sem nenhum problema, né? O problema é quando você não aceita a diferença e aquele conflito se torna uma aflição, uma angústia dentro de você. A segunda questão é um pouquinho mais polêmica. Vamos lá? Conflitos nunca são saudáveis. Falso ou verdadeiro? Aqueles que responderam falso acertaram. Porque existem conflitos que são saudáveis. Ora, acabamos de mostrar, né, paradigmas sobre vestimento, sobre artes, sobre ciência, e que se não houvesse alguém que questionasse o antigo paradigma e dissesse: este valor não serve mais para mim, o mundo não teria evoluído. E essa evolução, com todos os problemas que existem no mundo, ela foi positiva, ela vem sendo positiva. Então dizer que conflitos nunca são saudáveis é um erro. E conflitos sempre são saudáveis? Mais uma vez, esta resposta é falsa. Porque na medida em que existe um conflito, onde as partes envolvidas no conflito não conseguem nem sequer dialogar e entram em choque, isso quebra a harmonia da convivência. E se essa convivência não consegue suportar a diferença, acaba havendo então a separação, a cisão entre as partes. E aí este conflito não foi saudável. Entendendo então um conflito é simplesmente uma diferença de ideia, uma diferença de interesse, de valores éticos e morais e assim por diante. Isso é que é um conflito, né? Só que ele deve ser encarado de uma forma natural e não belicosa, não se está em guerra com o outro. É apenas uma maneira diferente de ver as coisas. Volto a enfatizar que, com respeito às ideias, o conflito poderá existir para sempre, desde que cada um aceite que existe uma forma diferente de pensar e de se comportar em relação a um determinado fato ou valor. E é aí que se estabelece a diferença entre conflito e impasse. Porque o conflito é apenas a diferença de ideia, apenas a diferença de valores, etc. Quando a gente não sabe administrar um conflito, ou seja, a diferença, surge o que se chama de um impasse. O impasse é o momento em que o conflito
se encerra sem um acordo entre as partes de boa convivência harmoniosa. E aí se dá ou a separação ou a luta. Né? Então é isso que nós devemos fazer em relação aos conflitos. Evitar que eles um dia se transformem num impasse. Vamos continuar brincando de falso ou verdadeiro? Pois muito bem. Primeira questão é: evitar um conflito fará com que ele desapareça. Falso ou verdadeiro? Quem respondeu falso acertou. Gente, quem já viu aquela comparação que diz: não adianta jogar a poeira para debaixo do tapete? Pois é exatamente a mesma coisa que acontece com um conflito. Evitar dialogar, se aproximar da pessoa, debater de forma honesta e transparente, mas com tranquilidade e com respeito, é o que faz com que o conflito seja bem administrado. Agora, se você jogar esse conflito para debaixo do tapete e deixar ele correr sem nenhum tratamento, é possível que esse conflito se agigante com a soma de outros conflitos e ele talvez um dia se torne administrável, ou seja, ele vire um impasse. Portanto, se você percebe que há um conflito, não o ignore. Trate-o. Chame-o para o centro da mesa, coloque as partes envolvidas e dialogue, debata. A segunda questão para vocês: conflitos sempre podem ser resolvidos. Falso ou verdadeiro? Também é falso, gente. Nem sempre conflitos podem ser resolvidos. Quantas histórias nós vemos de conflitos que existem há séculos e séculos, os conflitos onde há a guerra, por exemplo, entre árabes e o povo judeu, em que ambos concorrem pelas mesmas terras e que até hoje, por questões religiosas, não se chega a nenhuma solução para o problema. Da mesma forma, pode ser que você, discutindo com a sua geração, ou a mais velha ou a mais nova, não consiga chegar a um senso comum para um determinado fator. E isso não significa que tenha que haver necessariamente uma quebra desta, vamos dizer assim, dessa convivência ou da harmonia. Só significa que este conflito não pôde ser resolvido. A terceira questão traz o seguinte tema: conflitos sempre têm um vencedor e um perdedor. Falso ou verdadeiro? Bom, a resposta para isso é da seguinte maneira: é falso se você entender o conflito da maneira como tem que ser entendida, né? Ou seja, quando você entra num conflito, não entre para vencer ou fazer com que a outra parte perca, porque este é exatamente o motivo pelo qual as pessoas acabam não chegando a um senso comum, a uma solução para o problema. Ninguém tem que vencer e ninguém tem que perder. Tem que ambos ganharem, né? Cada um saindo com uma parte satisfeita, né, de ter conquistado, né, um avanço para a harmonia daquela convivência. A ausência de conflitos significa harmonia. Falso ou verdadeiro? Também é falso, gente. É a mesma questão da poeira para debaixo do tapete, né? Nós não podemos achar ou nos iludir de que o fato de eu não ter um conflito, eu estou harmoniosamente convivendo com a outra pessoa. Não, a harmonia não é isso. A harmonia é quando você conhece e trabalha o conflito de maneira a identificar que ele existe, saber qual é a solução e saber como conviver com aquele conflito, né? Não é porque
Tá todo mundo caladinho no seu canto, que debaixo do tapete não haja uma poeira de um conflito que não foi simplesmente trazido à tona para ser discutido. Isso é um erro, isso é uma ilusão de achar que isso vai trazer a harmonia para dentro de um lar ou para dentro de um grupo social. Um conflito pode ajudar a fortalecer um relacionamento. É falso ou verdadeiro? Gente, isso é absolutamente verdadeiro. Por quê? Porque na medida em que você debate a sua diferença com a outra pessoa, você passa a entender o que é a outra pessoa, principalmente se você souber se colocar na posição da outra pessoa e entender quais são as suas motivações, quais são os seus valores, entender por que essa personalidade foi formada daquele jeito, e mesmo que vocês não consigam chegar a uma solução absolutamente comum para as partes, vocês começam a saber como agir um com o outro. Vocês vão perceber que eu não posso falar desta maneira com ela, com aquela pessoa, porque ela vai se irritar comigo e a gente vai brigar. Então, o conflito, ele na verdade traz à tona aquilo que tem que ser conhecido entre as partes. E isso fortalece o relacionamento. Um conflito pode motivar uma mudança e as mudanças são sempre positivas. Esta afirmação é bastante polêmica. O que vocês acham? É falso ou verdadeiro? Quem assinalou que é verdadeiro, acertou. E aqui é que está a polêmica. Bom, conflitos, claro, acabam trazendo alguma mudança, no mínimo sobre o conhecimento da outra pessoa, sobre como ela age. Eu vou saber como melhor trabalhar este relacionamento para poder conviver melhor com aquela outra pessoa. Isso por si já é uma mudança. Agora, mudanças são sempre positivas. A gente viu na tela anterior que nem sempre conflitos são saudáveis. Sim, dependendo da forma como a gente se comporta diante de um conflito, aquele conflito pode ou não ser saudável. O problema não está aí. O problema está no que acontece em função do conflito na nossa vida. O que isso se reflete em termos da nossa experiência de vida. E aí é que está o fator positivo, porque isso significa que ao enfrentar um conflito, apesar de você não ter saído deste conflito com tudo o que você gostaria de ter saído, você aprendeu mais uma coisa na sua vida. Você somou a sua experiência, somou aos seus valores, somou aos seus conhecimentos, competências que vão ajudar você a ser um indivíduo melhor. E não importa se você se sentiu mal, se você perdeu alguma coisa aparentemente, o fato é que você ganhou em experiência, ganhou em conhecimento, se tornou uma pessoa um pouco melhor do que era antes. E isso é a forma positiva de entender os conflitos. Então, a vida nos ensina que quando ficamos irritados com os nossos filhos por nos criticarem, é porque chegou o momento de entendermos que nossos pais estavam certos. Esta é uma grande sabedoria, né? Porque é fácil, né, na posição de jovem, você chegar para o seu pai e dizer: você é quadrado, você é radical, você não aceita as novas coisas, eu quero viver de uma maneira diferente e você contesta. Isso é muito fácil. Agora, se coloque no lugar dos seus pais, se coloque no lugar das pessoas que têm como missão educar um filho para que ele cresça, se desenvolva e viva uma vida melhor, feliz, né, etc. Né? E aí você vai ver a dificuldade que é ser um educador. Né? Lembre-se que um dia vocês também serão pais.
e vocês sentirão na carne a dificuldade que é educar um filho. Portanto, na medida em que a gente começa a ser contestado pelos nossos filhos, é que nós começamos a perceber, lembrando da nossa juventude, como os nossos pais em muitos momentos estavam certos. Eles estavam errados em alguns também, não é verdade? Estavam, sim. Mas é nessa hora que a gente começa a perceber que aquilo que eles nos falavam, a gente está repetindo para os nossos filhos sem sentir. E isso é uma grande sabedoria da vida. Bom, o paradoxo das relações humanas, gente, nos traz a necessidade de dividir o problema que nós estamos discutindo do conflito das gerações em duas visões. A dos caras, os jovens, e a dos coroas, os mais velhos. E agora, então, nós vamos dividir esse problema em duas partes, ok? Vamos em frente?